Em dezembro de 1999, a SEGA lançaria aquele que por muito tempo figurou entre os jogos mais caros da história para o injustiçado SEGA Dreamcast. E graças a essa coletânea, vamos te contar se vale a pena ou não jogá-lo por completo. Eu sou o Ed, do canal do Ed, minha gamertag tá aparecendo aí na tela para vocês, e com esse texto e análise da nossa viúva oficial da SEGA, o Bruninho, aqui do canal Arena Games, lhes damos as boas-vindas a novembro de 1986. Não tem como começar a análise de Shenmue sem começar falando do seu criador e idealizador, Yu Suzuki. Yu foi o líder do time AM2 da SEGA, um dos mais criativos não apenas da SEGA, mas sim do mundo dos games, responsável por trabalhos significativos como em Hang-On, OutRun, Afterburner e Space Harrier. Esses dois últimos trabalhavam com uma técnica considerada revolucionária de rotação de sprite para dar aquela sensação de 3D, isso tudo ainda na época de 80. Porém, no começo da época de 90, o time conquistou o status de lenda e entraria para a história com o adendo do primeiro jogo de corrida totalmente poligonal em 3D, Virtual Race. Logo depois apareceram Virtual Cop, Daytona USA, porém o mais emblemático e revolucionário de todos, sem sombra de dúvidas, Virtua Fighter, que fez a indústria dar um salto tecnológico gigantesco. Virtua Fighter ainda é hoje reconhecido pelo Instituto Smithsoniano, que é uma instituição educacional de pesquisa ligada ao governo americano, voltada para a área de museu e tecnologia, por sua contribuição à sociedade nos campos da arte e do entretenimento. E pela primeira vez na história da indústria japonesa de jogos, se tornou parte da coleção permanente de pesquisa do Instituto e Inovação da Tecnologia da Informação, e é preservado no Museu da História Nacional Americana em Washington, D.C. E o Suzuki é um dos nomes, de fato, realmente gigantes da indústria de videogames. Desde a época de 1990, esses foram apenas alguns exemplos dos seus inúmeros trabalhos premiados. Shenmue nasceu em 1993, quando Suzuki viajou para a China, buscando inspiração para a sequência de Virtua Fighter. E nessa hora, Yu teve a ideia brilhante de fazer um RPG de Virtua Fighter, contando a história dos personagens, focando principalmente em Akira, o protagonista do jogo, no qual seria um exclusivo para o até então finado e complicado Sega Saturn. Porém, mesmo o time mais talentoso da época, a AM2, que conseguiu a proeza de fazer Virtua Fighter rodar a 720 por 525 e 60 frames no Sega Saturn, sem o uso de cartões de memória, estavam com muita dificuldade em fazer o jogo rodar no Sega Saturn, sendo que quando a disputa de sucessão do Saturn acabou, o time AM2 rapidamente portou o trabalho e nesse meio tempo, graças ao poder e às tecnologias da época então, nova geração, muita coisa mudou. Seu nome passou de Virtua Fighter RPG Akira History para Shenmue. O estilo de RPG foi abandonado para um estilo mais sóbrio e realista, com passagem de clima em tempo real, mudanças climáticas, porém, mesmo assim, a essência de Virtua Fighter estava evidente na movimentação e no estilo de luta dos personagens, sendo até a idade de Ryo e Akira as mesmas, 17 anos. A SEGA, vendo o potencial do game, deu um cheque em branco para a equipe AM2. O tratamento que o game obteve é digna de produções hollywoodianas. Curiosamente, a primeira coisa feita para o game foi a trilha sonora. Yu deixou bem claro e fez o time trabalhar no design dos personagens, no roteiro, na história, nos cenários, ouvindo todas as trilhas sonoras, temas de personagem, passagens de sons, tudo isso, e ainda explica o porquê a trilha sonora se encaixa perfeitamente no game. Esse é o típico jogo que teve que se adequar à trilha sonora, e não o contrário. Nessa brincadeira temos uma trilha sonora que rivaliza com grandes outras trilhas como Final Fantasy, Halo, The Witcher e diversas produções. Os responsáveis por tal feito não foram nada mais nada menos que Takenobu Mitsuyoshi, que dentre os vários trabalhos destacam-se Daytona USA 1, 2, Sega Rally, Virtua Fighter 2, 3, Alex Kidd, e também tem um lendário Yuzo Koshiro, responsável dentre várias obras por Streets of Rage, ActRaiser, Super Smash Bros. Brawl e Namco vs Capcom. A execução ficou a cargo de vários músicos espalhados pelo Japão, incluindo uma orquestra sinfônica chinesa completa para a execução dos temas principais. O jogo mistura vários estilos, como por exemplo, música clássica, jazz, blues, bossa nova, música temática japonesa, rock e pop. O estilo gráfico mais sóbrio, cinzento e amarronzado casa perfeitamente com o tema adulto e realista no qual se propõe todas as localidades do jogo, e elas foram tiradas todas de lugares reais do Japão. Yokusuka
É uma cidade localizada na província de Karagawa, ou Yamonese, Sakuragaoka e Dobuyuta são bem fiéis até mesmo aos padrões atuais, mesmo o jogo se passando na década de 80. A estrutura continua intacta, com suas vielas, parques, máquinas de refrigerante e escadarias. Curiosamente, a cidade se tornou um ponto turístico para os vivos da SEGA e fãs do jogo pelo mundo todo. Os personagens são bem modelados, até mesmo para os padrões de hoje. O time da M2 estava com dificuldade de modelar os personagens em tamanhos reais, interagindo com o ambiente e também na modelagem dos corpos em si. A equipe então resolveu contratar aqueles caras que fazem arte em argila e modelam várias cabeças e torsos para assim a equipe ter uma base e não deixar o resultado estranho. Hoje pode parecer normal, porém para aquela época, década de 90, era algo nada usual. Um time de dublagem japonês foi feito por uma constelação de atores, ao qual dou destaque especial a Hiroshi Fujiota, que além de ser ator do primeiro Kamen Rider, foi o garoto propaganda do Sega Saturn no Japão, chamado Segata Sanshiro. Era um judoca muito doido pelo videogame e tentava empurrar o Sega Saturn praticamente na base da porrada. Ele dubla Yao Hazuki, pai de Ryo. Realmente não dá para economizar palavras para esse jogo. No game você controla Ryo Hazuki, um jovem de 17 anos que mora no dojo Hazuki, que sabe karatê desde pequeno, que foi ensinado por seu pai, Yao Hazuki, só que sua mãe morre quando Ryo era pequeno por uma doença que nunca foi falada na série. Ryo vive com Ine Hayata, que é uma espécie de meretriz da casa, e com Masayuki Fukuawa, uma estudante de artes marciais que vive com Hazuki cerca de 7 anos para aprender karatê. O jogo começa com Ryo voltando às pressas para sua casa, onde se depara com seu portão de madeira arrombado e com um carro preto parado em frente à sua casa. Ao adentrá-la, Ryo se depara com Ine-san desmaiada mais à frente em direção ao dojo. Fukusan é arremessado para fora do dojo. Ao adentrar, Ryo é parado por dois caras engravatados com seu pai pedindo para não se meter naquela discussão. Seu pai está lutando com um japonês que perguntava sobre um tesouro no qual Ryo nunca tinha ouvido falar. Vendo que Yao não estava disposto a cooperar, o chinês sobrepuja seu filho e ameaça matá-lo. Sem opções, Yao cede e diz que o tesouro está enterrado no pé de cerejeira da casa. E nesse momento descobrimos que o nome dele é Landy. Em posse do tesouro, Landy se pergunta se Yao se recorda de um homem no qual tempos atrás ele teria assassinado. E nessa hora, Yao lembra que é Landy. Porém o mesmo é assassinado e Ryo presencia essa cena sem entender nada. Ryo se rasteja até o seu pai, no qual ele pronuncia suas últimas palavras em uma cena muito triste. Alguns dias se passaram, Ryo ainda vive o luto de perder o pai e apesar dos seus amigos pedirem para deixar isso pra lá, ele seguia a vida assumindo o dojo e suas responsabilidades. Ryo num dia decide partir em uma jornada para descobrir quem é Landy, o que é aquele tesouro que o seu pai protegia ao ponto de perder sua vida e, claro, em busca de vingança. Prepare-se para adentrar no submundo da máfia chinesa que opera no Japão, onde você encontrará marinheiros americanos corrompidos em uma atmosfera densa, adulta, que mistura misticismo e magia. A premissa da história no começo aparenta ser a simples clichê, e de fato ela é. Bem, até determinado ponto onde o enredo se torna extremamente profundo, obscuro, ainda assim continua até o final do segundo jogo, que termina com mais perguntas ao invés de respostas. Shenmue é considerado de fato o primeiro sandbox de mundo semi-aberto, mas porém seu gênero é denominado Free Full React Eyes Entertainment, no qual Ryo pode interagir com quase tudo que você consegue ver e tocar. De certa forma, isso faz com que o jogador possa ter uma ideia de como é o cotidiano dos Hazukis, bem como seus NPCs. Um exemplo que posso falar sem dar spoilers é de Setsu Abe, a dona da primeira das várias lojinhas espalhadas no jogo. Ela vive sozinha desde que seu marido foi recrutado pelo exército imperial japonês e participou da Segunda Guerra Mundial e desde então nunca mais voltou. Com o passar do tempo, Setsu acaba ficando com a mente debilitada, porém mesmo assim jamais esqueceu do seu amado. Todas as noites, ela prepara a mesa de jantar, colocando 2 pratos e sempre deixando o lugar do seu marido arrumado, esperando aquele dia em que o mesmo irá chegar com fome e contar as aventuras que viveu durante sua estadia no exército imperial. E mesmo com pouca sanidade e sabendo que ele não mais voltará, ela repete esse ritual todas as noites para assim manter a memória que resta de seu amado, mesmo totalmente debilitada. E o que isso interfere no decorrer do game? Na verdade, em nada. Porém, todos os NPCs possuem profundidades parecidas ou superior a essa no qual cabe a você, jogador, explorá-la ou não. De fato, eles possuem uma rotina, uma vida. Eles vão a trabalho, almoçam,
vão para happy hours, vão se exercitar no parque e no fim do dia vão para casa. No meio de sua jornada, você encontrará vários personagens, amigos, inimigos, desconhecidos que farão de tudo para lhe ajudar ou para atrapalhar. Aliás, uma das várias cenas que resume a isso é quando alguém próximo de você, mesmo discordando da sua busca de vingança, junta todas as suas economias e lhe dá em determinado momento do game para que você possa levantar um dinheiro. Esse jogo foca muito em narrativa com QTE, Quick Time Events e porradaria. E vale ressaltar que o game nos consoles não possui legendas em português, o que torna inacessível para aqueles que não têm um conhecimento intermediário no inglês. Sim, intermediário, visto que o jogo você deve prestar atenção em todos os diálogos para entender, o que pode afugentar vários e vários jogadores. Falando dos efeitos sonoros, eles passam total realismo em um jogo lançado em dezembro de 99. Vale lembrar que em sua época, o game mais avançado até então era The Legend of Zelda, Ocarina of Time do Nintendo 64. Então não espere um som cristalino, mas um som meio abafado, porém limpo. Agora vocês devem estar se perguntando, por que ele está analisando uma versão que aparentemente parece ser a do Dreamcast? A resposta é simples, meu caro ouvinte. Aparentemente o jogo roda em uma versão emulada e não um remaster, visto que tem problemas como pop-in, slowdown e diversos outros que estão também presentes, mesmo em plataformas infinitamente superiores que o console da Sega. Acho que essa é a única explicação. Houve uma melhora gráfica? Houve. Tanto gráfica quanto na resolução, de fato. Porém, essas melhorias são feitas automaticamente através do hardware dos aparelhos da atual geração. Até mesmo na hora de salvar o jogo aparece um VMU, coisa que, por exemplo, na versão do Shenmue 2 do Xbox clássico, isso não acontece. De fato, Shenmue não é um jogo de grande público, é um jogo de nicho. Sua produção de quase 80 milhões de dólares foi apenas superada anos depois por GTA 4, que ditou as regras na indústria dos jogos e até os tempos atuais, com histórias imersivas, enredos elaborados e até mesmo jogos-filmes como Heavy Rain. Um jogo à frente do seu tempo de fato, criado por um dos melhores times de produção daquela ocasião, que ditou regras de grandes jogos AAAs contemporâneos até então. Se você gosta de jogos com foco em história e narrativa e tem um mínimo de conhecimento no inglês, né, do nível mínimo ao intermediário, dê uma chance para esse jogo. Caso contrário, afaste. Shenmue 1 e 2 HD estão disponíveis tanto para compra quanto para jogatina através do Xbox Game Pass na Xbox Store. Lembrando que a assinatura do Xbox Game Pass, o primeiro mês custa R$1 e com apenas R$1 você pode aproveitar essas duas obras de arte livremente. Eu sou o Ed, do canal do Ed, e foi um prazer inenarrável ler esse roteiro escrito por uma das mentes mais brilhantes e conhecedoras fãs da Sega, que é o Bruninho, do canal Arena Games. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus, valeu, falou, fui!